Chegamos, Luísa, CBPcast no ar. É bom demais chegar na quarta-feira, né? Chegar na quarta-feira já sabe, né? Estamos aqui esperando. Olha, eu, como cristão, acredito que o melhor dia da semana é o domingo. Uhum. Mas a quarta-feira tem um significado assim simbólico, né? Transformador, porque a gente começa a olhar para a vida com outra perspectiva. É verdade. A quarta-feira nos inspira, nos faz olhar para frente e perceber que há muito caminho para ser feito, não é, Luísa? Verdade. É o momento de aprender, né? Escutar sobre todos os assuntos diversos que tem relacionados à educação, né, Aldísio? E quantos assuntos já passaram por essa calçada virtual aí? Tem muita coisa aí, hein, gente? Tem muitos cortes aí no nosso canal do YouTube, né? E Sim. Também tem algumas informações lá pelo Instagram, não é verdade? Agora, o que a gente não aceita de jeito nenhum é você ter acesso a esse conteúdo no CBPcast e não se inscrever, não é? É isso aí, gente. Eu vou explicar aqui rapidinho, né, como é que faz para se inscrever. Por caso favor. Alguém ainda tenha alguma dúvida. É verdade. Que é bem fácil. É só você descer a tela, apertar no botão vermelho de inscrever-se no canal e ativar o sininho de notificações para receber sempre que tiver um episódio novo no ar. Que a gente já sabe que é nas quartas-feiras. Toda quarta-feira. E é fácil, gente, porque se você quer um pouco mais de sentido na sua vida, de significado para aquilo que você faz, se dê o direito de se alimentar com a educação. É isso mesmo. E eu disse, não tem dúvida também, né? Olhos, Não tem dúvida também, porque tem os nossos tem os aplicativos de streaming, né? Sim. Que podem ser acessados também. Que se você quiser escutar só a gente por áudio ali, lavando a louça, arrumando a casa, dá certo também. Quais são os aplicativos? Spotify, Deezer e Google Podcast. É verdade. E o convidado de hoje, Luiz, ele já disse pra gente que vai começar agora a academia e vai fazer os exercícios escutando o CBPcast. Olha, Olha, gente, coisa já é boa. uma dica. Imagina aí, na esteira, CBPcast. Lavando o carro, CBPcast. Não tem como, gente. É bom demais a gente conversar sobre algo que é necessário, que é claro. Importante, Sim. que é inspirador, né? E é verdade, faz parte de todo mundo, né? É verdade. A educação. E o convidado de hoje, olha, é uma pessoa assim que eu não vou chamar de especial, porque eu queria um qualificativo, um adjetivo a mais, sabe? Eu queria algo a mais para dizer, mas eu vou... Mas ao dizer é suspeito também, né? Pois é, mas talvez seja justamente por causa dessa minha suspeição, né? É uma pessoa que é muito cara para mim, para o meu crescimento e também para minha história de vida, porque ele faz parte de muitos momentos relevantes da minha caminhada. Uhum. E olha, também desse colégio, viu? Também desse colégio. Quer saber, Quem é? né? Quem Acho é? que Vai, quer mostra saber, aí. né? Edivan Bezerra, meu amigo, aí, como menino. é bom te ter aqui, viu? Fico feliz demais por essa tua presença. Grande Aldísio, Julinha, tamo aí, como Luísa. dizia, né? Professor, ó, Luizinha, eu perdão. posso dizer que eu também sou suspeita para dizer, né, na verdade, que Edivan fez aí parte da minha caminhada do ensino médio, pelo menos, todo completo, né, praticamente. Então, tava aí na minha história também. E podemos dizer já de cara, que eu assim, me permita dizer isso, Edivan é um revolucionário. Em todos os aspectos, na sua própria vida, não é? Por aquilo que ele vai compartilhar conosco, a vida dele se qualificou muito, isso é muito importante por causa das boas escolhas que ele fez, das boas decisões que ele tomou e, consequentemente, também na vida de quem passa por ele. Porque ele leva muita alegria, ele leva muita inspiração, ele contagia, ele provoca, ele instiga, ele faz a pessoa olhar de uma forma diferente para aquilo que está tão óbvio aos seus olhos. Hoje promete, né? Promete. Hoje promete. Seja muito Vamos bem-vindo, professor. É 99 de entrosamento e 1% de discurso. Nada. Ô, meu querido, é o seguinte. Eu acho que uma questão fundamental para a gente iniciar essa nossa conversa é compreender a importância da educação na nossa vida. A gente sabe que a educação transforma. Isso não é apenas conceito, não é apenas discurso, não é só teoria. Nós somos prova viva disso. Eu sou consequência do que a educação fez comigo. E você também, penso, é consequência disso. Como é que você compreende a importância da educação na vida de uma pessoa, mas fazendo esse link diretamente com a tua? É interessante a questão da educação, Aldísio. A gente que tem uma história Sim. de longa data, como você diz, né, minha querida? Você que foi minha aluna há muitos anos. Então, eu parto daquela ideia do Kant, né? O homem nada mais é do que aquilo que a educação faz dele. E a nossa educação, bem interessante, há muito tempo atrás, que começou ali com a educação religiosa. Verdade. A gente pode dizer que, Sim. que a nossa base educacional foi realmente ali religiosa, ali na Paróquia do Coração de Jesus, não é?
começando a ler as orientações ali de Padre Edmilson, pegando ali na orelha, dizendo a gente, olha, como Por é aqui que sim, por segue, aqui não, né? por onde é que vai, por onde é que não vai. Você relatava antes de a gente começar um momento interessante, que nós levamos um puxão de orelha ali, que também era uma forma muito interessante de educar, porque a gente deve muito àquela história de coroinha, Sim. muito ao período de seminário, né? E a educação, de fato, ela é o caminho. Né? O caminho para que a gente possa construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde as pessoas possam ter uma melhor condição de entendimento do mundo, de sua realidade social. Sem dúvida nenhuma, sem educação, como dizia Paulo Freire, as coisas não podem mudar. É verdade. A disciplina, né, que o senhor dá aula, todas as disciplinas que o senhor dá aula, que seja ela filosofia, sociologia e política também, né, que tem a relação, todas essas têm essa base, né, essa instrução, né, que fomenta, né, o ser humano. Isso é muito bom. E concretamente, você falava, Edivan, desse passado recente nosso, né? Porque foi um dia desse, né, também, né? Novos ainda. Pois é. E aí, nesse passado recente, a gente de fato experimentou muitas transformações. Eu recordo agora das vezes que a gente ia para o estadual, ia conversando ali no caminho, brincando, né, cheio de expectativas, mas ao mesmo tempo sem traçar muita coisa para o futuro, mas querendo simplesmente viver aquele momento, né? Ou seja, é possível sim a gente conectar a educação com o nosso prazer de viver, né? Muita gente às vezes pensa que para viver intensamente a vida eu tenho que abandonar absolutamente, deixar a educação de lado, mas não, a gente conseguiu, eu acho, fazer essa conexão entre as duas realidades. A gente vivia muito bem, a gente era feliz, a gente era alegre dentro daquilo que era possível, mas a gente também não esquecia de focar no estudo, na pesquisa e assim por diante, né? Isso, a gente tinha os nossos momentos de lazer. Desde a saída, né? Lá do seminário, quando a gente já descia em grupo. É verdade. Eu, você, era Cícero, né? Cícero, né? Cícero, a gente descia já conversando. A gente tinha um projeto ali, eu e você mais do que o Cícero, que a gente tinha aquela ideia, a gente vai ser padre, né? Sim. A gente vai pro seminário. Você ficou quanto tempo no seminário? Eu fiquei ainda 4 bons anos. Fez a filosofia. Propedêutico de filosofia. Propedêutico que é a filosofia. Eu me lembro da série de Luísa, da série de Edvan Seminário, foi um dia de luto. Até o reitor se incomodou com essa série de Edvan, imagina, viu? O reitor, Padre William, acho, Padre William. Na época, não saia, Edivan, você é muito caro pra gente. O reitor lamentando a saída dele, porque de fato era uma pessoa que era muito importante pro seminário, pra turma dele principalmente, era uma turma muito grande, e ele era como se fosse uma espécie de elo, de conexão de todo mundo ali, né? Além de trazer muita leveza pro seminário, pela própria postura dele, mas ele conectava muito bem as pessoas, ele sabia se relacionar com tudo bem, isso era bom, né? Foram bons anos. A saída para mim também foi dolorosa, né? Entrar é uma decisão muito forte, sair eu acho que é uma decisão ainda mais difícil. E era bom que eu sempre gostava de dizer que eu levei o forró pro seminário. É verdade. Não, é o único. Os São João se tornaram mais alegres, os momentos ali a gente é o único que pode fazer esse eu acho que eu vou ter que dar esse spoiler aqui. O que acontecia? No seminário a gente sempre tinha, oh meu Deus, essas histórias sendo desenterradas agora, né? No seminário a gente tinha sempre a confraternização de São João, confraternização junina, né? E a gente envolvia a comunidade, né? Todo mundo participava. Só que antes desse todo mundo participava, era algo interno. Era só os seminaristas e aquela coisa muito pacata, não é? Muito tímida ali. A gente fazia um momento, acendia a fogueira, depois ia nos seus quartos, inclusive até ia estudar depois, se fosse o caso, né? Mas era muito aqui dali, né? Não tinha aquela alegria do São João que a gente... Quando eu vi a primeira quadrilha lá, que nós éramos o quê? 50 e poucos seminaristas, fizeram a quadrilha lá e era só homem, né? Mas então, que vai fazer a quadrilha homem com homem. Eu digo, rapaz, acabou, né? Perdeu a graça aqui, o negócio. Então, aí depois a gente foi melhorando, convidando pessoas, fazendo. Até o momento que teve já com J. Farias, e um filho, tinha o Máximo, né? Que é filho dele, tá filho dele, que é o padre, né? Hoje. E a gente fez um São João grande. Eu lembro que o Padre William disse, olha, você vai ser o responsável para chamar o povo. Ela sabia que eu conhecia muita gente daqui. Sim. Então eu digo, vou fazer as senhas. Quando eu fui distribuir era assim, 1 para você, 1 para mim, 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim. No final eu tinha mais senha do que todos os outros juntos. O que é que eu fiz? Eu fui democratizar o momento, levei mais
pessoas mais jovens, mais mulheres, para poder fazer um São João A festa mais fica animado, mais uma equilibrada, a festa fica equilibrada. né? Democratizei o negócio, né? Aham. É verdade, e foi Mas- muito bom, porque a comunidade se viu ali também, né? Aham. Quando a gente olhou para aquele momento, e isso durou bastante, né? E viu que tinha gente de quase todos os lugares aqui do Crato, né? Com representações das comunidades, né? Com muita alegria, muita comida, muito festejo. Meu Deus, não tinha chegado ao auge, né? Foi o maior São João que o Crato já teve. Acho que sim, viu? Acho que Amigo, o sim. forró foi tão grande lá que disse que a poeira dava para fazer umas 3 carras de taipa. Tava ali. E se brincar dava, viu? Se brincar dava. Foi o São Mas João, foi bom. Era Foi bom. muita alegria, muita... O seminário ele tem muito disso, ele ensina muito pra gente E de nesse forma aspecto. educativa, Aham. de forma Respeitosa, né? Claro, isso. né? E tradicional, Lógico, né? tradicional, E- forró tradicional. Aham. Eu me lembro que eu fui pedir para cantar era a época lá, o sucesso era aquela música de forró saborear. Chama a Patricinha para dançar. Eita. Aí ele disse: não, essa aqui não toca não, é só pé de serra. Digo: chama a Patricinha aí, menino. Não. Pode não, já tava me empolgando demais. Mas Era boa censura, mas era justificada, né? Pelo Era, lugar mas em que isso, ele estava, pelo né? espaço, Aham. tal, etc. Aham. O próprio cantor, ele era da música Sim, tradicional, sim, que é Aham. o J. Farias, muito bom, diga-se de Claro, passagem. né? E sempre fazia isso de modo muito carinhoso, né? Sempre Muito bom. doado, É né? isso. Então muito quer bom. dizer que o forró sempre esteve presente, né? Porque eu já sei que trazer a música pra sala de aula, né? Você é craque. Ah, Pra Não, e trazer a detalhe, música pra sala de aula. e detalhe, né? Ele não só organizava, né, muito bem esse momento, mas ele se tornava o principal artista. Porque isso é um pé de valsa, Luiz. Isso dança, que não é brincadeira. Né? Eu acho que não acabou isso, não, né? Eu já acho que eu não consigo mais direito, não. O tempo vai passando, o cara vai ficando meio duro. Mas me diga esse negócio. Luiz tá dizendo que você gosta muito de levar a música pra sala de aula. Como é que você toda usa isso, esse aula, na artifício? verdade, né? né? Porque... O que eu acho interessante na filosofia é essa capacidade de ela nos abrir Claro. a vários horizontes. Então, você trazer a música para a sala de aula é fazer com que os alunos também consigam se relacionar com aquilo que é do cotidiano. Acho que o importante da filosofia é trazer esses espaços de debate para o dia a dia. E a música não tem nada melhor do que a música para isso. Então, eu não trazia e nem trago apenas Chico Buarque, Caetano, né? Mas também aquilo que é da vivência deles. Gosto de brincar, pegar ali uma música mesmo do nosso forró hoje, do Safadão, alguma coisa. Eu gosto muito de brincar isso. Pegou-se o apelido de Safadão, acabou Aham. pegando em mim por esse tipo de brincadeira. Mas para quê? Para se aproximar, estreitar as relações. Eu acho que Aham. a filosofia nos permite isso Claro. e é o que, É de mais certa como forma, dá mais alegria. É à um alma. mecanismo, É né? Não é o verdade. fim, né? É É. um meio que você Exato. utiliza. É um artifício muito interessante e pedagogicamente correto, penso eu, porque você sabe qual a finalidade daquilo. Não é fazer por fazer, né? Você leva a música para a sala de aula, mas com o intuito muito mais amplo de provocar uma Sim. reflexão sobre um tema necessário. Né? E no ensino médio é mais importante ainda, né? Porque as aulas são direcionadas para o quê? Vestibular, Enem, e é toda a aula a mesma coisa. Toda aula é a mesma coisa. E aí tem uma brecha ali de mudar um pouco o método, né? E eu acho que todo aluno gosta. Pelo menos. Eu acho que isso é Eu- extremamente importante. Porque quebra um pouco aquele momento que às vezes pode se tornar cansativo numa aula. Aham. Então o objetivo é o contrário, é fazer com que a aula seja uma aula divertida, mas ao mesmo tempo que ele consiga ter o conteúdo e aprender, que é o Perfeito. fundamental. É aprender. E tem muitas músicas que dá pra relacionar com conteúdo e é o que você faz. Então, isso é fundamental. Mas como surge esse insight, assim? Você tá em casa, né? Ou tá dirigindo, tá em uma aula em determinado lugar e você, pô, essa música aqui dá pra ligar com esse tema lá na filosofia de Hegel. Edivan tem muito Não, não. repertório, viu? O interessante é que eu gosto de música. Aham. Né? E como eu gosto de música, eu geralmente sou muito diversificado, né? Então eu vou escutar vários estilos. Então, muitas vezes no momento da aula, você também que é da filosofia, a gente tá ali falando, sei lá, Sócrates, alguma coisa Aham. do tipo, e Platão. Você pensa o amor para Platão. Quando você tá falando ali do amor para Platão, pá, bata a ideia, porra, Fábio Júnior. Né? Tratando aí carne Sim, e sim, sim. unha, alma gêmea, Aham. né? O amor como falta e tal. Aí, às vezes, para trazer mais próximo, a gente pega uma música mais romântica, uma música de Safadão que vai falar também dessa saudade, desse Aham. tipo. Uhum. E aí você faz o elo, o menino canta, o menino gosta, o menino aprende. Acho que que é o interessante. Geralmente
eu não... Elas perguntam, como é isso? Não fica ali o dia anterior pensando como é que eu vou fazer ali. Não tem esse Às Não, vezes- não. Às vezes Ela só flui. vem, Natural. ela flui, Aham. né? Acaba fluindo. Tanto é que eu digo, ó, quando os alunos dizem, canta tal, isso já me quebra um pouco, porque Não vem natural. não vem natural. Né? Não vem natural. Canta aí Aham. tal música, professor. Oi, professor, canta aquela hoje. Então, É tipo um quebra... show, que a gente, Não, a gente se sente na liberdade. é natural. Mas isso é Aham. cobrado depois É. também, né? Porque Aham. isso é entregue como um conteúdo, né? Consequentemente, se o conceito fica, ele tem que ser transformado em Isso. reflexão, em aprofundamento. Exatamente. Tinha até uns vídeos, como era que era? O nome era filosofia, era alguma coisa relacionada a Com Safadão. as frases, né? Era, as frases. Aqui, aquilo ali foi uma coisa... Pronto, que foi assim. O cara falou pra mim, vamos fazer com as frases do Safadão. Aí tu fala do filósofo. Aham. Daí eu ouvia e eu... na hora Lembrava, que né? Pensava o cara. Aham. Vem Sócrates, vem Platão, vem Nietzsche, vem Hegel. Vem Tipo assim, pegando traz uma frase. frase e aí relaciona com alguma música que Isso. tem a ver e tudo Eu mais. acho que se fosse ensaiado não tinha dado tão certo. Ficou legal, realmente. Ficou legal, ficou assim. Muito bom. E é possível achar isso aí? Claro, no YouTube, Tá no no, YouTube? no Instagram também. Pô, então dá uma pesquisada aí, gente, por favor, né? Como é que a gente acha lá? Filosofia? Eu acho que é... Com as eu- frases, filosofando com as frases do filosofando Safadão. com as frases do Boa, Safadão. boa, muito Filosofando bom. com as Não, já frases. sabe, É bem né? legal. Acha, por favor. Filosofando com as frases do É bem Safadão. legal esse vídeo. Eu me lembro que assim que eu comecei a ter aula com o Edivan, eu já achei esse vídeo por causa do Instagram, né? Que foi mais fácil pra E se mim. tiver acesso, por favor, já faz chegar o Safadão isso aí, porque ele vai perceber como Eu há acho muita que- filosofia aí no que No ele, que ele no que diz, ele hein? diz, né? Imagina aí ele dando uma aula de filosofia com as músicas dele. Aham. Muito bom isso, muito bom. Mas aí tem uma outra questão também, que é você saber conectar tudo isso, usar isso de forma didática, né? Mas ao mesmo tempo saber levar isso, não é, para a vida, porque eu acho que não é somente a sala de aulas. A filosofia ela tem essa possibilidade de nos colocar sempre em conexão com a vida, com a sociedade, com a polis, né? Polis. Então, como é que você faz esses links com a própria vida, não apenas com o conteúdo? Isso. Que, de um modo geral, os filósofos nos ensinam a refletir muito bem a vida. E eu gosto muito da filosofia grega já helenística. Aham, Acho que nos perfeito. orienta Sim, muito sim, bem sim. essa ideia da felicidade interior. Então, o epicurismo, o cinismo, o estoicismo. Eu gosto muito quando o conteúdo anda para essa linha. Por quê? Porque ele vai nos orientar muito bem a como viver feliz. Então, esses pensadores, eles nos dão um foco interessante, principalmente em momentos de crise, em momentos de angústia, em momentos... Nós vivemos numa sociedade onde infelizmente a depressão, esses problemas psíquicos Tá estão bem muito presente. fortes. Então esses E filósofos... voltou muito forte agora, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, e eu fico muito feliz quando os alunos dizem, professor, hoje foi uma sessão de uma terapia. Hoje foi E teve um dia que eu estava num cursinho, sentado, esperando a aula tocar, um aluno saiu, um pedaço ele voltou, ficou conversando comigo, e ele disse, professor, foi meu aluno aqui, né? No Pequeno Príncipe. E ele disse, aí, professor, nunca disse uma coisa ao senhor. Ele disse, o que foi? Diga aí. Né? Ele disse, rapaz, naquela aula sobre o epicurismo, o senhor salvou minha vida. Eu digo, como, cara? Salvou minha vida, professor, porque eu ia tirar minha vida de tarde. Meu. E aquilo que você falou me deu um sentido. Eu vi que eu podia continuar. E aquilo para mim foi talvez a maior sentido, a maior realização, né, de ser professor. Mais do que uma aprovação. Uhum. Foi uma mudança de vida, né? Foi uma ideia de um recomeço, vou reconstruir. Ou seja, a filosofia, ela diferente, talvez, de todas as outras áreas, nada, eu sem desmerecer nenhuma delas, Uhum. mas a filosofia, ela nos permite isso. Essa ampliação, né? Essa- Você perdeu o foco, né? Esse grande momento de reflexão. E foi fundamental para aquele menino. Eu acho que foi, para mim, eu fiquei muito feliz e, ao mesmo tempo, torcendo sempre por ele, né? Por Sempre causa por ele. disso e das outras vivências que você já teve, você considera que a docência é o teu sacerdócio? Eu sempre digo o seguinte, que o menino pergunta, professor, por que o senhor Desistir. foi ser professor e de filosofia? E eu digo assim, por acidente. Aristotelicamente falando, no conceito de acidente de Aristóteles, eu estou aqui por acidente, meu filho. Foi Aham. um caminho que tomou uma Aham. vereda distinta aí,
Porque eu digo, eu sempre Você digo, deixou ó, Deus escrever sua história, né? Isso, digo, olha, eu Tava eu ali, ia ser tava ali, padre. né? Tava ali, mas... Eu entrei no seminário, eu ia ser padre. O meu projeto de vida Aham. foi ser padre, mas acabei não sendo padre, né? Eu sempre gosto de dizer que a costela de Adão é um negócio meio difícil de resistir. Então eu digo, ó, eu não acabei não sendo padre, mas nesse caminho eu fiz filosofia. E aí, então, quando eu passei a dar aula de filosofia, eu me encontrei. Eu vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Tanto é que na época, logo no início, eu projetei outros caminhos também, junto com a docência, né? Ali, primeiro fui dar aula, como ele disse, no processo, que era o que... Sim. No momento, terminei filosofia, Claro. recebi o convite aqui, foi o primeiro lugar, né, junto com outro colégio do Crato, que eu comecei a dar aulas aqui com o Padre Edmilson, que foi quem nos orientou e levou ao seminário, e também foi quem abriu as portas, Sempre fez isso me com a dando, gente, dando a gente Nossa gratidão nosso do primeiro Edmilson, emprego. nossa Não tenho o que negar. Né? Então, nunca negou, né, a ajuda, pelo contrário. E aí vim para cá, mas, por exemplo, fiz o concurso na época da polícia, e eu ficava com aquele lema, proteger e educar. Esse é o lema. Só que aí a filosofia, para mim, foi muito cativante e acabei não seguindo, né? Fiz todo o processo lá da polícia, mas não fui. Por quê? Porque realmente foi a filosofia que me apaixonou, deixou-me seduzir. É verdade, muito bom. Trazendo Agostinho para essa conversa aí, Inclusive, né? sofri muito na época 2016, né? Dessa Sim. ideia da reforma, que ficou para mim muito confusa, e para mim foi E não tá muito uma ainda. dor. Ainda está confusa, porque até confuso, então, é verdade. eu acho que nem quem elaborou essa reforma sabe o que que a educação vai ser. Eu particularmente, não simpatizo com ela. Aham. Mas, depois, então, a filosofia, mais uma vez, me ajudou a saber acalmar, deixa estar, né? Então, existem coisas que estão além das nossas possibilidades de mudança, né? Então, a ataraxia, É verdade. eu deixo estar. Deixa acontecer. Naturalmente, as coisas vão seguindo aí. Olha e a as gente músicas vai... vindo, deixa acontecer. Isso, já não é hora. A audiência já Deixa pegou o acontecer. Peguei sentido o da feeling coisa. aqui, já peguei o feeling aqui. Já dá. Let it be. Como sim, dizia sim, John sim. Lennon, let it be. Tá. Mas isso, e aí você, só retomando aqui um ponto, eu queria tocar nesse assunto, a filosofia, a sala de aula em si é um lugar de encantamento, mas ela pode também trazer seus cansaços, né, para o professor, para o aluno. E você tem que fazer sempre, ter uma didática que seja instigante, motivante, né, interessante. E aí, nem sempre com a filosofia você consegue fazer isso, porque ela traz muita teoria, né? Precisa de muito embasamento, né? Então, fazer com que ela se torne mais interessante ainda é um desafio enorme, né? Você entende que esse foi um desafio também naquele início, não é? Ou você já percebeu de cara, não, aqui eu consigo transitar bem, não é? Ou foi desafiador para você mostrar a importância da filosofia para a formação integral do ser humano? É interessante, quando eu comecei a lecionar filosofia, foi quando também a filosofia começou a ser novamente lecionada. Sim, né? Então, passou-se aquele longo tempo. E aí, no governo, acho que foi governo Lula, né? Se não me engano, já terminando o segundo mandato, ele volta à filosofia, ali em 2009. Sim. Então, era tudo muito novo. Eu achei que foi até mais interessante, mas não tão complexo, porque era novo. Né? Traz o novo, traz o seu medo, mas ao mesmo tempo trouxe muita expectativa positiva. Né? Existia uma certa mobilização, até da mídia mesmo. Então, eu lembro que comecei trabalhando, não estava nada certo de material didático, então tudo caminhando, a gente tinha que fazer. Esses eram os maiores desafios, né? Principalmente era o material. Não tinha livros didáticos, não tinha esse processo. Então, eu lembro do Jostein Gaarden, né? Sim. O Mundo de Sofia, que é um livro que, para os meninos, ele tem um romantismo muito interessante. Então eu comecei por ele. Eu lembro, tirando xerox, fazendo lá. E aquela maneira de conversar a filosofia, discutindo ali com os meninos, ajudou muito. E acabou que, ao longo do tempo, o material foi se desenvolvendo. Alguns conteúdos são realmente muito mais complexos, muito mais densos. E aí vem aquele desafio. Como é que eu trago? Né? Como é que eu vou trazer? Como é que eu vou mostrar no dia a dia? Para mim, eu sempre busco muito isso. É como eu consigo pegar
aquele conteúdo, aquela ideia que foi dita de forma tão complexa, ser algo do cotidiano, do dia a dia. Onde é que eu enxergo isso? Lá em casa, né? Onde é que eu enxergo isso? Na rua. Onde é que eu enxergo isso? Na igreja, né? Na minha vivência, na própria escola, nas relações, no namoro, né? Então, tudo isso é o que eu procuro pensar com eles, né? Discutir com eles ali, dentro desse processo. Então, os desafios, lógico, eles existem. Eu creio que, no início, existia esse desafio de ser o novo, principalmente porque não havia ainda um material didático muito claro, né? Então, a gente tinha que se desdobrar, digamos assim, ao máximo. Mas é um desafio sempre muito bom. E eu espero que essa reforma não permita que o pensar filosófico seja reduzido. Muito pelo contrário, isso que né? eu queria te perguntar e que você aprofundasse com a gente. Com a reforma, aliás, a filosofia ganhou e sempre teve um espaço, logo nesse seu início, muito forte dentro da sala de aula, né? Ao ponto dela estar aberta para dialogar com todas as disciplinas, né? Ter um lugar muito dela, Sim. né? E poderíamos até dizer que ela tem uma função transversal dentro da educação. Ela não está apenas no momento de aula, mas ela pode ser tratada, né, na aula de química, de física, de história, de qualquer momento, porque ela é de fato transversal, ela perpassa todas, porque está na base, está no meio, está no fim, né? Sim. Mas com essa reforma, né, quais são os principais riscos ou ameaças que você considera para essa agressão, essa violência à filosofia, né, compreendendo que ela deve estar presente, né, em todo o processo de educação? Essa reforma, como ela foi pensada, ela deixa algumas disciplinas, e não só a filosofia, mas também a sociologia, a arte, né, um tanto que eu creio que em segundo plano. Esse é o medo, pelo menos que eu enxergo, é de a gente pensar o seguinte: olha, vamos reduzir ao máximo, vamos deixar para um primeiro ano, não sei o que é que... Eu realmente não entendo o que é que eles querem, eu não consegui... E eu já li várias vezes sobre essa reforma e eu acho que sempre que eu leio eu penso, eu digo, rapaz, aqui nem eles. Os encontros que eu já fui não me deixam claro, né? O que é que eles querem, o que é que eles pensam. Porque se você pega a filosofia, já teve momentos na prova de humanas do Enem, que é o maior, né, vestibular do país, digamos assim, em que filosofia, sem dúvida, era, ou ainda, Dominante, né? de certa forma, a disciplina mais importante. Ali, se você analisar alguns momentos de prova, era a filosofia. Se Inclusive você olhar em ali, 2022. né? Então, eu digo, eu não consigo entender. E você tirar essa possibilidade do aluno ter acesso a isso, né? O que é que eu quero? Então, a É reforma... contraditório demais, né, Edmar? Porque você veja, você diz, não, nós temos que preparar o aluno para tomar uma decisão e fazer uma trilha, né, fazer um caminho, Isso. certo? E ele tem que fazer um caminho dentro das escolhas que ele tomou para a sua vida acadêmica e profissional, beleza? Só que aí você tira também dele a possibilidade de aprofundar, de fazer isso de forma consciente, de forma criteriosa, de forma madura, não é? Teoricamente falando, né? Levando em consideração os conceitos que a filosofia trouxe para a educação, não é? Como liberdade, como um conceito de livre-arbítrio, de escolha, de responsabilidade e de tantos outros, que tipo né? de cidadão a gente pode formar sem um pensamento reflexivo, crítico? Verdade. Não é que só a filosofia permita isso, claro que não, né? Mas que ela é imprescindível para que isso aconteça. E é a base de muitos cursos também, né, na faculdade, porque justamente trata da sociedade, né? Trata do humano, né, do pensamento mais filosófico, político também da sociedade. Então, não dá pra ter um intermédio disso. Tem que ser estudado por todas as Me incomodava idades, né? muito quando eu estava cursando Direito, quando chegava um professor e dizia, não, a filosofia... Direito é humor, né? Pois é, a filosofia do direito, a hermenêutica jurídica, são disciplinas propedêuticas. Você não compreende, então, o que é de fato a filosofia. Mas você que fez Pois é. Hegel, né? Estudou Hegel, né? Isso, mas ela é transversal, sabe? A filosofia em si, ela perpassa todos os momentos de qualquer formação, de qualquer momento acadêmico, sabe?
ela está presente Sim. ali. Né? E aí você vê que a reforma ela vai tirar muito essa possibilidade de análise crítica sobre a sua própria condição no mundo, né? É verdade. Sobre o que você quer ser no mundo. Exatamente. Isso. E isso é principal na escola, né? Porque tá ali no início, na introdução de uma carreira, né? Sim. Acadêmica e pessoal. Você corre o risco de um dia, digamos assim, o cara que não pensa, não no sentido reflexivo, crítico, você pode, eu sou um médico, sou um bom médico, mas muitas vezes pode estar exercendo a função de quê? De um açougueiro. Faltou a ética, falta a reflexão ética, falta o pensamento ético. Sim. Então, é preciso a filosofia, sem dúvida nenhuma. Eu estava lendo ontem uma reportagem do Sindicato dos Professores Nacional e dizem que a pressão vai ser para revogar a reforma da educação. Assim eu espero. Eles têm experiência no novo, né? Que já escuta os sinais aí, tá? E aí vem ao seu Valença, né? Música que eu tanto cantei nos últimos dias. E então, eu digo, se existir alguma possibilidade de revogar, é agora. E você não faz esse discurso, não é com viés político ideológico, não, mas é pensando justamente naquilo que se perdeu, mas também naquilo que se pode ganhar, né? Com essa compreensão de que a filosofia ela tem que estar presente. Não por imposição, mas porque ela é necessária, né? Ela tem que estar presente. E como você via muito, a Luísa pode complementar essa reflexão, a importância da filosofia no Enem, como sendo o maior exame avaliado do Brasil hoje, né, da educação. Então, qual a importância, como é que você via nesse processo, nesses últimos anos, né, a importância da filosofia dentro, né, do próprio exame, como também, né, na preparação para ele? Sim, porque, olha que interessante, a prova, já caiu filosofia na prova de linguagens, né, já caiu textos filosóficos na prova de linguagens. E na prova de humanas, né, não é somente porque propriamente a questão ali de filosofia, mas muitas outras questões que envolvem a necessidade de uma leitura num campo mais filosófico. Pode analisar. Né? Então, dos mais diversos pensadores, nós já tivemos aí, muitas vezes, o Kant, o Foucault, né, o Platão, o Aristóteles. Então, praticamente um leque muito grande de filósofos, de discussões filosóficas que estão presentes na prova do Enem. Esse ano 2022, eu só apenas, na leitura da prova, eu lastimei alguns gabaritos. Né? Tem gabarito que, inclusive, eu tentei ver como é que recorria para mudar, porque não tinha a menor possibilidade de ser. Há uma questão que trata sobre as origens da filosofia ali e tal, e ele põe como gabarito, lembra, letra C, as questões cosmogônicas, né? E aí qualquer iniciante na filosofia sabe que cosmogonia está relacionada ao mito. Sim. E eu até disse, olha, se a letra C tivesse correta, a E estaria. Porque a letra E fala de mito, que é a mesma coisa que fala da C. O único gabarito possível ainda lembro que era a letra A. Evocar questões filosóficas. Sim. A origem da filosofia ali, nada a ver com mito. Me botaram letra C, eu não sei que resultado, se teve alguém que entrou com recurso, se conseguiu mudar, mas eu senti um pouco de falha. É como se esse último Enem, que aí com muitas discussões filosóficas, sociologia e tal, mas é como se tivessem feito mais, pegando ali as questões que sobraram, não sei, parece que teve alguma coisa... O banco estava bem um banco de questões bem vazio, né? Porque é muito questionável, sabe? Questionável mesmo. Eu espero que para o próximo Enem, que tende a ser nesse formato, caso não tenhamos alguma mudança da mudança, e eu espero que Heráclito venha aí para mudar de fato. Flui, né? Venha fluir aí de fato, que as coisas continuem a fluir, e que ele seja mais bem organizado, principalmente na questão, né, dos assuntos, nas questões em si, porque você passa o ano todinho, o professor fez um trabalho todinho, né, discutiu, se pensou, se analisou, olha, pessoal, não tem. Aí você chega lá e a questão, o gabarito está errado, e o aluno foi penalizado porque ele marcou o gabarito certo, e a instituição não corrigiu. Então, o mais prejudicado é sempre o aluno. É verdade. E assim, para
toda a avaliação, né? Ou quase toda o Enem, a filosofia ela é muito importante porque o Enem hoje ela é muito interpretação, né? Ela é muito visão crítica, né? Compreensão da própria realidade. Eu fiz o Enem em 2000 e nunca tinha feito. Eu tentei fazer, sempre me aprofundar e sem estudar, porque nem tempo tinha para isso, não é? Mas eu digo, vamos fazer e ver o que... Sempre quis também fazer administração, eu digo, vamos ver o que acontece. E fiz 2021, e foi muito bom, sabe? Foi 2021. Já agora, né? Já agora, muito bom, mas muito bom mesmo, sabe? Assim, pegando toda a base da filosofia, o que a filosofia me deu para poder ter uma visão crítica e não simplesmente me revestir daquele estilo tradicional, não, mas a filosofia me ajudou muito a fazer o exame, né, para fazer a avaliação e fazer a administração na UFCA, comentar lá. Então, tá valendo? Esse é o caminho, tem que ser por aí, né? Então, eu acho que a gente tem que valorizar muito a filosofia. E eu acho que você usa muito isso também nas suas aulas de preparação, né? Sim, para os alunos, para usar a filosofia como um critério para todo o exame, não apenas para todo o exame, para responder questões de filosofia. Não só para as questões, também para a redação. Sim. Você, para escrever, você precisa ler. E o ler só tem sentido quando se compreende. É verdade. Então, e a filosofia é um leque de compreensão de mundo muito interessante. Se você compreende filosofia, você faz uma ótima redação. Ela que eu diga aí, né? Pois é. Pois é, então, eu acho que a redação em si já é uma nota, né? Sim. Ali, 1000 pontos, né? E escrever bem, acho que a filosofia, de fato, né, ela nos dá esse suporte. Você já viu aqui no Papo de Quinta, que acontece às quintas-feiras, com Gabi Jefferson? Gabi Jefferson, né? Ainda não? Não. Papo de Quinta, que é de primeira, é só assunto de primeira e muito bom, viu? Muito bom, eu acho que tem tudo a ver também e dá pra relacionar com toda certeza absoluta a filosofia, né? E a sociologia também. Sim, com claro. certeza, Gabi e Jefferson, são duas ligações que dá pra trazer, sim, com certeza. Isso, que a Gabi, que inclusive também é do direito, né? Sim. Sim. Muito bom, e ela também leva muito isso, a questão do direito, está presente também na nossa realidade cotidiana, né? Ela trazer então isso. faz um elo muito legal. A filosofia, ela vai nos ajudar a compreender muitas vezes a leitura de uma questão ali de matemática, né? Muitas vezes a resposta está apenas na maneira como eu consigo ler, né? É eu conseguir ler o texto, entender a ideia do texto, e a filosofia ela nos dá esse suporte muito bom. E se a gente parte do princípio que uma boa pergunta já pressupõe a resposta, né? Já traz, né, dentro de si a própria incidência da resposta. Então, esse já é um caminho muito interessante. Você sempre transitou na educação, né, na escola pública, na escola privada, não é? Você percebe no ensino da filosofia, né, em esses ambientes diferentes, não é? Quais são os desafios para um e para outro? Quais são as oportunidades para um e para outro? Existe essa diferença? Existe ainda muitos desafios, muitos gargalos ainda, digamos, na educação, quando você pega a educação pública e privada. Eu sempre digo que a educação pública no Brasil, e especialmente no Ceará, ela melhorou muito nos últimos anos. Se você pensar, nós que somos alunos de escola pública, sim, a vida inteira de escola pública, verdade, não é? Então, no nosso tempo, a gente tinha uma dificuldade, inclusive, de livros. A gente não tinha livro. A gente ia para a escola só com o caderno e a caneta. verdade. Né? A gente não tinha livro e, às vezes, a gente queria uma leitura a mais, a gente tinha que pedir. Era interessante que a gente batalhava por um livro. Eu ainda me lembro, livro de história, né? de geografia geral. E a gente, eita, eu tenho um livro desse em casa. Então era uma dificuldade. Livro em casa? Hoje, todo aluno de escola pública tem os melhores livros que o país pode oferecer. Livro didático. Né? Então isso para mim já é um avanço gigante. Em estrutura, as escolas hoje todas climatizadas. Então acho que a escola pública ela deu um bom avanço. Ainda precisamos avançar, principalmente na questão mais estrutural, que é a questão também familiar. Muitos desses alunos estudam, muitos desses alunos têm além, né, da escola, tem uma dificuldade maior ali, seja de trabalho, seja de cuidado maior com a casa, que de certa forma ainda deixa um pouco mais distante, não é, dessas realidades, embora
repito, melhorou-se muito, mas ainda há muito a melhorar. E aí a filosofia, ela precisa desse espaço de leitura, claro. Então, quando muitas vezes o aluno da escola privada ele tem mais tempo de ler, ele tem mais possibilidades, digamos, de ler, então isso às vezes ainda permite, né, de certa forma, o aprendizado, que eu creio que a leitura ela é imprescindível. Né? O aluno levar a atividade, fazer a atividade, fazer a leitura, vir para a aula com uma leitura prévia. Tá? Então, isso tem lógico, muito aluno na escola pública que faz a leitura, que lê também, que gosta de ler, e é lindo quando o aluno está ali com o livro na mão, está ali com seja um livro do didático, seja o outro livro também, né? Isso é fundamental. Mas eu creio que esse espaço, esse ato que nós temos, que seria dentro da questão ainda estrutural, né, de condição social, de que o aluno, e eu acho que a escola de tempo integral vai melhorar muito isso, Que bom. porque o aluno vai estar na escola. Então é um projeto ousado, é um projeto que é caro, não é porque o aluno, ao invés de fazer, mas é um projeto que inclui, né? Porque o aluno ele vai ter possibilidade de comer mais, de comer melhor. O aluno ele não vai estar na rua, ele está na escola. O ambiente educacional O ambiente já vai educacional. favorecer, né? O que esses projetos de escola de tempo integral, pois eu já trabalhei em uma escola, precisa entender o projeto melhor. Que ele não pode ser um momento apenas conteudista, que ela seja de fato de uma integração, né? Que os alunos possam ter mais contato com questões de arte, de esporte, né? de questões mais de vivência, e não apenas matemática, português, português, conteúdo. Chega um momento conteúdo. que estoura mesmo, né? Que essa tampa não suporta mais da pressão, né? Então, Exatamente, o projeto tem que dar projeto vazão é lindo. também, né? O projeto da Escola de Tempo Integral é bonito, que tende a ser o projeto do Brasil, né? O Pequeno Príncipe está, esse próximo ano, já trazendo essa novidade, né? Que extremamente Que é interessante. muito bom, o projeto está interessantíssimo, muito bom mesmo. Então, se não conhece ainda, dá uma olhadinha também no site do nosso colégio, do Pequeno Príncipe, que tem muita coisa boa lá explicando sobre o projeto do ensino integral, né? Ensino integral. E, sem dúvida, o Pequeno Príncipe já tem uma história de sucesso e com esse projeto... É só ir, né? É só ir, né? Uau, estratosférico até. Né, é verdade. Quiser. Qual a importância, Edivan? Você já falou um pouquinho de como o colégio te abraçou logo naquele início. Mas na continuidade da tua formação, do teu crescimento, melhor dizendo, profissional, qual a importância dessa casa, desse colégio, para aquilo que você é hoje? É, de fato, a casa, né? De fato, é onde tudo começou, a gente diz assim, né? Então, aqui foi um momento em que eu sempre fui acolhido. Aqui foi um momento em que eu aprendi muito. Cheguei muito novo. Foi meu primeiro emprego sério, né? Depois daquele lá, de trabalhar vendendo as laranjas na feira, de trabalhar em outras escolas. 16 anos. Meu primeiro trabalho foi aqui. Sim, ensino religioso, né, Ronaldo? Demais, muito bom. Era crisma aqui, né? Era no colégio. Tinha crisma, tinha formação humana com a Aparecida, aquela coisa toda. Depois voltei em um outro momento, né? Já com a filosofia. Depois voltei, depois formação humana. Sei que foi bem interessante mesmo. Sim. E sempre muito acolhedor. Muito acolhedor. Porque e eu trabalhei já em muitos lugares, né? E trabalho, graças a Deus, ainda hoje. Mas o Pequeno Príncipe ele tem realmente essa acolhida, né? Desde quando era ainda Madre Feitosa, que eu sempre ficava impressionado como ela conseguia saber o nome de todo mundo. Edivan, meu filho. Assim. Perguntava de coisas ali, como é que você tá... De detalhes, às vezes chegava até a ligar, meu filho, resolveu aquele problema, deu certo. Então, é a diretora que lhe tratava ali como um amigo, como um filho, a gente poderia dizer, né? Do vice-diretor, que aqui esteve durante muito tempo, que também era amigo nosso, do aprendizado com a Aparecida, os longos anos que tivemos aqui com a Aparecida, trabalhava no mesmo departamento, ensino religioso, né? Verdade. Até a filosofia vi. Betânia, que eu aprendi muito com Betânia, então com o jeito dela ali, ela orientava-me, ao mesmo tempo eu escutava e eu aprendi, né? Eu aprendi muito, eu sempre digo a ela que eu aprendi muito com ela,
né, nessa questão de disciplina, como ela sempre preza muito por isso, e ela sempre orientou, né, sempre nos disse como a nossa postura, como nós devemos, né, nos relacionar, digamos assim, com a experiência que ela tem. Claro. E a casa aqui é um espaço muito bom de trabalhar. Eu não acredito, eu nunca ouvi falar dos colegas de trabalho que eu tenho, de alguém disse, ali é um lugar que eu não quero mais nunca ir. Pelo contrário, aqui é o espaço que todo mundo que está fora diz, eu queria trabalhar no Pequeno Príncipe. E quem trabalha no Pequeno Príncipe sempre diz, ó, eu quero me aposentar aqui. Eu já estou aí caminhando para 19 anos de Pequeno Príncipe. É mesmo, eu fiquei preocupado agora, viu? Tá, então nós estamos caminhando aí já. Fiquei preocupado. Ou a gente começou muito cedo ou tá chegando muito rápido. Nós começamos, eu sempre digo, eu comecei cedo, eu subi as escadas ali uma vez. Nossa senhora, como faz tempo isso. Subi uma escada ali uma vez e a mulher me confundiu com um aluno do nono. Ei, nono ano minha filha. Então quando eu comecei, né? Qual o grau de menino. Hoje não, hoje o pessoal ainda me confunde com o do primeiro e segundo. Aí tá certo. Tá ali, né? Tá ali. Tamo aí. Muito bom. Eu tô confundindo. Mas aqui é um espaço de acolhimento, né? É casa mesmo. Acho que a gente se torna amigo. Característica. A gente se torna bons amigos aqui. E o bom é sempre o caminho de volta. Eu digo que mais importante do que o da ida é o da volta. Na volta você vai ver quem de fato você pode contar. Pode observar, Luísa, na sua vida, na sua divã. No caminho de volta, as verdadeiras pessoas que se importam com você, que importam para você, né? Elas estarão lá. Às vezes o caminho da ida tá todo mundo aplaudindo, dizendo, vai, né? Você vai conseguir, enfim, é o oba-oba. Mas quando você vai e volta, né? E nesse caminho de volta você tem que refazer alguns passos, reencontrar com alguns pontos que não foram bem trabalhados ao longo da ida, aí você começa a perceber que, de fato, estará contigo aqueles que realmente são importantes. É verdade. Né? E aqui tem muito essa característica. A gente pode ir, é a minha terceira ou quarta vez que eu estou no colégio por causa disso, né? A gente vai para outras experiências, para o sacerdócio, para a docência em outros lugares, morar em outra região, mas quando volta é um lugar de muito acolhimento. Você diz, vem para cá. Né? É muito bom porque a gente se sente em casa, de fato. É a prova, né? De que é a casa mesmo. É o acolhimento. É sim. E aí, Edivano, ampliando um pouco essa visão sobre a docência, para além da tua visão, da tua vivência, né, pessoal, como é que você enxerga a valorização do professor de modo bem amplo, não especificamente do setor privado, mas público também? Você acha que, tanto por parte do aluno, como por parte também do Estado, da sociedade, há uma compreensão, né, de valorização e reconhecimento ao professor atualmente? Se quiser ir para o nacional e para o estadual e para o regional, fica à vontade. Tranquilo demais. Bom, e aí quando a gente fala em reconhecimento, que lógico, a gente não está falando só de questão salarial, não é isso, né? Não é lógico, mas também da vivência, de como a sociedade nos vê. Eu creio que o professor, ele ainda tem um bom reconhecimento, que a gente gosta, né, quando a gente é visto, chamado de professor. A gente ainda tem isso. Então, ainda há essa ideia, é o professor. Né? Lógico que há momentos de arranhões, digamos, até em sala de aula, né? Mas eu creio que, eu sempre digo isso, que pode ser uma coisinha pequena, mas de certa forma tem um pouco de sentido, que a gente tem-se o dia de tudo. Tem-se o dia do médico, tem-se o dia do dentista, tem-se o dia do advogado, tem-se o dia do engenheiro, mas nunca se é tão bem falado como é o dia do professor. Eu sempre olho isso, eu não vou mentir. E, cara, você nem me deu os parabéns, hoje é o dia do dentista. Eu digo, foi mal, eu realmente eu não lembro. Mas o dia do professor, ele tem um tom um pouco mais, não só porque nós somos professores, mas eu acho que se construir um pouco disso, né? A condição do salarial do professor na rede pública, nos últimos anos, ele realmente deu uma boa alavancada, né? Ele deu-se uma melhorada muito grande. Então,
conseguiu se equiparar muito bem. Por exemplo, antes você tinha essa condição do ensino privado e ensino público. Então, isso conseguiu, né, se equiparar. Em algumas condições, até se elevar. Hoje, planos e cargos e carreiras, né, há um maior reconhecimento isso, tanto da parte pública, estadual, municipal, quanto também federal, né, um incentivo para mestrado, doutorado, e assim vai. Isso é importante. Claro. Né? Ainda se tem muito a caminhar. Principalmente no sentido de que muitas vezes corte de bolsas, né? Absurdo. A falta de fato, de incentivo. Professor quer fazer o mestrado? Quer, mas não pode se afastar de sala de aula. Então é preciso reconhecer a importância da pesquisa. Porque o professor estuda, não é só para ele. Ele estuda para dar o melhor dele para o aluno dele. Então eu creio que ainda há muito a se caminhar no reconhecimento do professor. Mas eu creio que a sociedade, de certa forma, ainda olha o professor com bons olhos. E eu espero que tenda a continuar e melhorar isso. Claro, já tem alguma situação inusitada como professor, assim, rapaz, nunca imaginei que iria passar por isso. Que situação, já teve esse momento aí. E alguns casos, os últimos que a gente viu, né, de certa forma, de crítica, não só ao professor, mas a tudo aquilo que envolve o conhecimento científico, né? A própria academia. A gente viu épocas aí de cientista contra a ciência, de negro que é racista, né? De pessoa que é, a gente poderia, parda, que é neonazista. Então, parece que como se houve uma falha, de certa forma, na educação, né? E é esse tipo de educação que a gente tem que evitar. A educação que nós precisamos fazer é essa educação que vai formar um cidadão ético e consciente. Sim. E não a educação da supremacia, do racismo, da homofobia, do preconceito. Esse a gente tem que extirpar do país, do mundo, de onde quer que for. A educação, de fato, tem que ser aquela que faz o cidadão, acima de qualquer coisa, né? É o cidadão de bem. Mais uma vez a importância da filosofia, né, Claro, Aldísio? perfeitamente, Da né? formação cidadã. Que não é simplesmente o respeito ao contrário. Nesse momento aí a gente tem que ver o prejuízo da contradição. Não é valorização do contraditório, Sim. é prejuízo da contradição. que a contradição prejuízo, traz. exatamente. Né? Então é uma contradição evidente, né? Quando você percebe, né, uma insistência, uma luta por aquilo que não é próprio da valorização da dignidade da pessoa humana. Né? Então como é que você está num ambiente para valorizar, ou, por exemplo, você tem que valorizar a ciência, né? Você tem que reconhecer a importância da ciência e você contradiz isso. Exato. Então não é valorizar o contrário. Uhum. E o contrário em si é muito importante, há espaço para diversidade, né, quando você faz isso, mas é quando você percebe que a força do contraditório, né, está se manifestando aí. Enfim. Mas aí, na vivência educacional, como professor, já teve aquele momento assim que você diz, rapaz, essa situação, aqueles momentos inusitados, hilários, meio loucos da docência, chegou até algum momento assim, que extrapolou que ali. diz assim, rapaz, eu nunca pensei que fosse assim. Sala de aula, às vezes, entre uma viagem e outra, um lugar e outro, sempre tem uma situaçãozinha que diz assim, eu nunca imaginei que isso acontecesse. Não dá. Há momentos, né? Digamos aí, alguns trupicões, digamos, né? Talvez que tenha feito. Eu realmente, se eu for buscar agora, eu não estou conseguindo. Sim, não estou conseguindo, porque... Às vezes é um meme atrás do outro, né? Que pode acontecer com a vida da gente. Exato. Né, Dudu? Mas... Não, e às vezes pode ser lembrado também como uma coisa muito boa, né? Como Ele sabe fazer essa como releitura, né? Como ele lembrou a história do rapaz que foi estudante aqui, né, na escola e que foi do cursinho e que mostrou ali que foi uma salvação, né? Foi uma luz, né? As aulas de Advan foram uma luz. Então isso, às vezes, é um sentido muito bom. Estar dentro de sala de aula, né? Como professor e, às vezes, como estudante também. Sim. É verdade. Os desafios a gente tem, né, os percalços. Às vezes uma sala um pouco mais agitada, isso é comum.
eu procuro sempre Como é que você faz? manter. Chegou lá, a turma tá assim, eufórica, né? Meu Aí é o Deus do desafio céu. maior. Pois assim. é, o fogo tá nas alturas já, e todo mundo, meu, e aí, como Eu é que nunca bato de frente. Ótimo. Não, boa olha, estratégia. eu aprendi uma coisa: não se rema contra a maré. Você tem que primeiro entrar um pouco na vibe. Tentar ir na linguagem dele. Tá ali todo mundo agitado. Não adianta você ficar ali na frente gritando, Há um gritando. motivo, há um motivo ali, né? Você vai lá, vai com o outro, fala ali com o outro. Que diabo é isso? Né? Que diabo é isso? What job is it? Né? What job is it? Então você vai quebrar o gelo. Você quebra o gelo e aos poucos, né, a gente vai retomando, digamos assim. Por da tempestade vem sempre a calmaria É mesmo, né? verdade. Então eu tomo esse método. Eu evito bater de frente, né, com a situação que eu vejo que pode fugir o controle. Então eu primeiro baixo ali, vou lá, vou na brincadeira, tiro um lereado ali e outros. O menino até disse: professor, e o senhor nunca se estressa mesmo? Eu digo: rapaz, eu evito, vou na calma. Pergunto o que foi, o que é que tá... Eu digo: né? vamos com calma que vai dar certo. E aí você não tira o aluno? Eu digo: porque eu tiro dele a possibilidade de aprender. Nós vamos retomar aqui e vai dar certo. Então eu converso, vou lá, bato no ombro, ei, deixa de onda. Peraí, meu filho, tá devagar que o santo é de barro, aí você me quebra, né? Ele entende, Aí quem se lasca sou eu, mano. Pelo amor de Deus, olha a câmera ali, meu filho. Aí isso vai fazendo com que ele se sinta mais acolhido, né? Não, professor, é limpeza. Isso aqui eu não vou mexer, não. Né? Às vezes à noite, né? A gente ensina os caras já mais adultos e tal, aquele negócio. Vem cansado do trabalho. Vem cansado. Você tem que ir na vibe deles. Né? Então, ó, bicho, vamos com calma, vamos tranquilo aqui, mas vai dar certo. Vamos pegando aqui. Né? Você tem que ter uma estratégia para cada turma. Eu acho que não adianta você engessar, né, a sua didática ali, engessar, digamos, o conteúdo, tem que ser tal, eu tenho que chegar até aqui em todas as aulas. Não. Porque cada aluno, caso você foi professor, né? Cada sala de aula, ela tem a sua particularidade. Então você tem que alcançar. O conteúdo precisa, né? O aprendizado, ele deve acontecer, mas ele acontece de forma diferente. Eu acho que é isso. Talvez a vivência de dar aula para a escola estadual, pública, tenha trazido mais esse sentido, né, para as tuas aulas, mesmo na particular, porque cada vivência é diferente, né, e principalmente para salas de aula da rede pública, porque tá ali pegando uma outra classe, assim, que classe que eu digo, classe social, né, e um contexto totalmente diferente da vivência dos alunos de sala de aula privada, né? Totalmente diferente. Então já é uma vivência que traz dessa realidade, né? Desses outros estudantes. Que eles já sentem mais, né? Também pela... Isso. Principalmente o ensino noturno, né? Que acho que 90% do ensino noturno trabalha o dia inteiro. Né? Então vai para a escola e eu já acho um espetáculo porque ele tá lá. Mesmo ele tendo trabalhado o dia todo, mas ele tá lá. Sim. De noite. Então se ele tá lá, a gente tem que fazer com que o conteúdo chegue, que o conhecimento seja alcançado, que ele possa ter um aprendizado. Então a gente tem que ter estratégias diferentes. Por quê? Porque você passa o dia todo trabalhando. Teve um dia um aluno, ele me disse, eles como a gente conversa, e eu gosto de conversar com eles, eu gosto de ser amigo deles, né? Então quando eu vejo que eles estão falando de futebol, eu vou na onda ali, converso um pouco com eles, trato do mesmo assunto. Esse afeto, né? Eu trato do mesmo assunto. Educar é sentir as pessoas, né? E teve um dia que quando eu comecei a escrever, eu disse: professor, pelo amor de Deus, professor, hoje eu tô com a mão. Olha, professor, eu descarreguei. Foram 2 carretas, professor. O dia todo de material que chegou. Aí, eu senti. Eu senti, claro. Eu digo, velho, o cara chegou 7 horas da manhã, trabalhou descarregando, né, uma carreta. Eu não quis nem perguntar de que era. Eu não quis nem perguntar. Aí eu digo, a gente tem que fazer. Eu digo, olha, e outro professor amigo meu de história, a gente conversa muito sobre isso. Eu disse, olha, a gente chegou para a direção, disse, ó,
A gente tem que ter uma proposta de ensino médio noturno que alcance esses meninos de forma distinta. A gente não pode querer que seja tal e qual o aluno da manhã ali. Sim. Né? Vamos aproximar esse menino da gente. Vamos fazer um projeto. Depois vamos desenhar, professor. Vamos desenhar, né? Então, eu acho que a reforma da educação, ela tem que passar nesse sentido. Não é da maneira como eles tentam desenhar algo que não vai chegar dessa com maneira. professores que passam por essas realidades, né? Ela tem que alcançar a realidade social do aluno. Verdade. É preciso rever essa realidade social. O aluno, ele quer aprender, ele está lá. Sim. De alguma forma, ele quer aprender. Então, a gente tem que encontrar uma estratégia para que isso possa outra coisa, a vivência de um professor da escola que sempre trabalhou em escola particular para um professor que já tem essas experiências, né? Porque já tem um sentido diferente, já tem uma sensibilidade, né? Na hora de dar aula. Sim. Na hora de passar o conteúdo. Isso é muito bom, muito bom. Tu foi numa pós-graduação agora, né? Que é sobre metodologias ativas e o foco no aluno. E a gente está discutindo muito isso, não é, sobre a importância de colocar o aluno na condição de protagonista. Né? Não apenas como aquele receptáculo daquela visão tradicional, né? De alguém que recebe, caixa de só recebe, não dá, né, mais pensar assim. Mas como aquele que é o protagonista, o principal ator, o sujeito do seu processo educacional. Né? E a gente ainda percebe que tem muitos desafios. Não é porque o aluno não queira estar nesse lugar, mas porque às vezes as metodologias, os processos não favorecem para que se chegue efetivamente a esse contexto em que o aluno é o centro, o aluno é o principal ator, né, nessa construção. Quais os caminhos que você sugere que poderiam ser adotados pela tua experiência para a gente valorizar cada vez mais o aluno na condição de sujeito do seu processo educacional, seu processo de ensino-aprendizagem? Interessantíssimo. A primeira ideia é conhecer. Acho que conhecer a realidade do aluno. Né? Primeiro ponto importante, a gente tem que conhecer esse menino. Saber a sua vivência social, conhecer um pouco daquilo que lhe é mais agradável, né? Daquilo que ele é mais desconfortável. Né? Então, primeiro ponto interessante é o conhecer o aluno que a gente tem, a vivência com que ele tem. Né? E aí sim, né? Há espaços, as trilhas hoje na educação, de fato, onde ele pode escolher, mas que essas trilhas, elas tenham a condição de alcançar essa vivência, de alcançar isso que o aluno almeja, mas também daquilo que está no dia a dia dele, né? Na sua vivência, digamos, cotidiana. Porque senão a gente fica só jogando conteúdo. Mais uma vez, jogando conteúdo. Sim. Então, para que ele seja protagonista desse processo de educação, ele tem que se identificar. Tem que fazer parte, né, do seu cotidiano, do seu dia a dia. Não adianta a gente simplesmente, vamos lá, os alunos estão tirando muita nota baixa de matemática, então vamos botar, ao invés de 4 aulas de matemática, vamos botar 8. Tirando muita nota baixa, então vamos botar 10. Sai botar 50. E não vai adiantar. Porque é preciso mudar a estratégia, é preciso conhecer a realidade e é preciso, de fato, alcançar esse público, né? Alcançar o que o aluno, de fato, vive, sente, pensa e quer. Isso não é fácil. Né? Não é fácil. Teve uma vez uma professora, numa reunião, eu não sei por que foi que ela olhou para mim e bateu, foi comigo nesse dia, numa reunião numa escola, a coordenadora. É um fato inusitado. Olhou para mim e disse: olha, Edivan, me diga aí a solução para a educação brasileira. Eu digo: é o quê? Não, me diga aí, eu quero que você me diga, minha filha, tu acha que se eu soubesse essa solução, eu tava aqui, eu era no MEC. Ei, menina, eu sou ministro da educação, não. Você tá louco, é todo um projeto, toda uma discussão. Não é uma resposta um apenas debate direta. Eu vou trazer a solução para tu aqui,
Mas agora eu vim mesmo de um negócio desse. Apontar caminho, tudo bem, né? Pode até dar algum... Vamos abrir um debate vamos aqui. Discutir isso, mas peraí, mas você quer que eu lhe dê aqui em 3 palavras? Aqui, Talvez a primeira dica seja não faça a pergunta. A primeira dica seria essa, né? Vamos pensar o que significa o que você está dizendo, né? Porque... Vamos pensar educação, vamos construir educação, vamos refletir e talvez a gente consiga traçar algumas estratégias. Agora, verdade. Você está querendo que eu resolva o problema de 500 anos aqui, minha filha, em 3 palavras, aí talvez eu vou ficar devendo. Seja uma questão muito, não só dela, Edivan, você chama a atenção para um ponto que pode ser muito presente em outras realidades. O imediatismo. As pessoas às vezes querem respostas muito rápidas, soluções imediatas, né? Diretas para questões que são, né, históricas e complexas. Né? Então, nós estamos nessa época de puro imediatismo, né? Eu quero uma resposta para isso, eu quero uma solução para aquilo, eu quero uma receita para chegar mais rápido a isso aqui, eu quero a fórmula, o como, né? Se chegar rapidamente a esse resultado, e nem sempre, não é? A questão é essa, né? Às vezes tem que ser feita uma leitura histórica, né? Tem que chegar a uma compreensão de como se alcançou aquele fato, né? Para depois se buscar compreender os melhores resultados. Então, eu acho que ele está muito nesse momento agora do imediatismo, né? Isso não é de hoje, mas está com o tempo já. As pessoas querem respostas rápidas para tudo, né? Soluções imediatas. Desde que... A era do Nissin, né? Fast food, tudo muito rápido. Tudo. Fast food é um negócio ligeiro. Eu nunca tinha ido num negócio daquele ali, não. Aquilo ali é surreal. Eu me lembro que eu fui ali. Juazeiro, né? Tem. Quando eu entrei, o carro dobrou, o negócio estava pronto. Eu digo, rapaz, isso aqui vai congestionar. Quando eu cheguei... E até hoje eu fico me perguntando. Eu digo, rapaz, tava feito. Como é que eles sabiam? E o negócio estava quente. E ainda estava... Eu digo, bom, eu pressuponho que eles têm vários lá. Já. E o cara da filosofia fica se perguntando mesmo, né? Eu digo, a próxima vez que eu voltar lá, eu vou perguntar. O Claudio diz que é filosofia, é tudo aquilo que dá o que pensar. Então, filosofia, nem o que pensar, a filosofia está ali. Muito boa essa resposta. Concorda com essa resposta? Demais. Tudo que dá o que pensar, né, Divan? Eu fui pensando, rapaz, eu digo, rapaz, como é que se dá esse processo tão... Porque tudo exige cabe uma reflexão interessante. Claro. Então, cabe essa ideia, né, desse imediatismo. Você veja como o capital, né, o processo do capital, ele atende de maneira rápida as coisas ali dentro dos seus interesses. Porque é livre demais. A mulher queria que eu fizesse igual o fast food lá. Na resposta da educação, eu digo, minha filha... É mais complexo, mais baixo. Tanto nome na educação aí... Vale Paulo Freire, rapaz. Gente. E depois volte, né? Construir junto essa resposta. Exatamente. Né? Mas aí eu tenho visto muito isso, né? Das pessoas elas quererem as coisas muito rapidamente. Até mesmo né, para uma avaliação, para um exame que você vai prestar, né, se você não fizer o processo, se você não estuda, se você não se dedica, o resultado não vai vir, evidentemente. Né? Então, esse processo ele tem que ser feito. Não há como chegar daqui a acolá, não é, de modo competente e eficiente, que é o que o Enem, por exemplo, busca muito hoje nas suas avaliações, a competência e a habilidade. Né? Então, se você não tiver a paciência também, né, histórica para poder fazer esse processo, né? Saber de onde você começa, onde você está, que passos deve dar para chegar onde tanto se quer e simplesmente querer viver de saltos, o resultado não chega. Não chega. Né? Exatamente. Chega. Então, essa paciência histórica deve se associar, né, a essa competência e essa habilidade que tanto se quer, né, que tanto se busca. Então, acho que é muito isso. Aí vem um problema, porque nós tivemos recentemente agora o boom aí da pandemia, né? O estouro da Covid-19 e você teve que dar aula de um jeito diferente. Totalmente. Meu amigo, que loucura foi essa? Como é que você conseguiu? Porque você é um homem da relação, não é do contato, né? Um professor que gosta de trabalhar sentindo a sua turma, a realidade, né? Com afeto. Sim. Né? Então, como é que foi para você colocar em prática essa característica que é sua, mas usando outros mecanismos? Rapaz, essa questão dessa pandemia, quando a gente para hoje, e graças a Deus estamos aqui, né? Sim. E lamentavelmente muitos se foram, né? Mas às vezes você fica pensando, cara, eu vivi tudo isso.
né? E aprendi também, né, com isso, porque realmente para o campo da educação, as tecnologias aí, ter que aprender a lidar com todo esse processo novo, ainda bem que foi novo praticamente para todos nós. Primeira coisa que angustiava, que eu não gostava, era porque eu não via ninguém. E eu ficava olhando e falando para aquele computador e ninguém respondia ali, por exemplo. Uma câmera, nem sempre se abria as câmeras, né? Raramente alguém abria a câmera. Então, você não... Você só via fotos. Às vezes eu me perguntava, sabe? Às vezes eu só via fotos dos alunos, outros nem foto tinha. E eu tive que... Voltei àquela mesma ideia. Bom, a gente tem que fazer, se a aula, a gente tem que se rebolar numa sala onde você está ali convivendo, tocando, vendo, não é? Se a gente tem que se rebolar ao máximo para que ela seja uma aula boa, aqui a gente tem que dobrar esse processo. Então, aí eu voltava com aquele negócio, tentar. Eu mesmo cantava, né? Tinha esse momento, então, facilitava um pouco os vídeos, botava um vídeo ali, daqui a pouco eu já estava cantando mate, que é o vídeo. Então ficava... Eu tive que fazer todo esse processo para que aqueles 50 minutos que estavam lá do outro lado, ele não se tornasse um momento enfadonho. E que o aluno não me trocasse, por exemplo, pelo travesseiro. Porque às vezes acontecia quando em outros lugares a dificuldade maior de acesso, a gente teve essa dificuldade. Foi um desafio, mais uma vez, a disparidade se viu presente. Sim. Porque tinha vezes que eu dava aula em alguns lugares para 3 alunos. 2 alunos. E o resto tinha que ser assíncrono, mandando um trabalho, um negócio do tipo. Sim. Porque não chegava, a internet não estava para todo mundo. Então, mesmo no mundo da globalização, né, onde se fala da informação e do acesso a esses meios, mas nem todos ainda tinham. A escassez também foi globalizada. Isso, exatamente. Então, alguns alunos não conseguiam ter acesso à aula. Então, você tinha que dar aula você dava aula para 3 alunos. Você fazia aquele momento para 3 alunos e que às vezes você perguntava uma coisa. Entendeu? Não entendeu? Quer que eu repita? E não saía resposta nenhuma. O que é que o cara ficava se perguntando do outro lado? Tá aí, né? Eita, Jesus. Tá aí. E agora, José? E aí, será que eu tô sozinho aqui? E aí, às vezes, eu ficava falando alto. Quando eu falava isso alto, eu dizia, acho que eu tô só. E ninguém dizia nada, aí eu tinha certeza. Não, diga, tu é sozinho mesmo. Ainda bem que tá sendo gravado. Sim. Aí pode ser que depois ao menos acessem. Mas foi um desafio. Desafio que eu espero nunca mais viver. Pelo menos a pandemia, espero que... Traumatizou muita gente. É horrível, é triste. Ainda mais, não é tanto pelas questões aqui sociais, quanto as pessoas em que nós perdemos, né? Eu acho que quem trabalha, né, quem lida diretamente com esse contato com um público digital, né, com as pessoas que estão de um outro lado, numa realidade que você talvez não saiba como está funcionando, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é o caso do podcast também, é o caso de uma aula virtual, né, que você não sabe de fato se o aluno está ali. Não é nem tanto perguntar para quantos, eu acho que é perguntar para quem e para quê, né? Para quem e para quê? Eu me pergunto no podcast, Luiz, eu me faço também essa reflexão, né? Claro. Não é para quantos essa nossa conversa vai chegar, mas é para quem? Quem é a pessoa que vai escutar isso e vai saber pegar isso para a sua vida e transformar em algo muito maior do que essa simples conversa que a gente está tendo nessa calçada virtual? É para quem? Quem é aquela pessoa aquela única pessoa, não é na quantidade, mas aquela única pessoa que, como aquele aluno que você falou há pouco, né? Que te parou e disse, você me ajudou naquele dia, você salvou a minha vida naquele dia. Então, é pra quem? E pra que a gente faz isso, né? Pra que a gente faz isso? Porque... E se mudar a vida, assim, né? Se afetar uma pessoa, já vai estar sendo um valor muito grande. Sim. E a gente deixa aqui também pra todo mundo que tá nos ouvindo agora,
que deixe nos comentários Sim. desse episódio aí quais foram os aprendizados nesse episódio de hoje, nos outros também que forem acompanhar por aí, né, nos cortes que a gente tem disponível no nosso canal do YouTube. Qual a Deixe a importância pra sua sua vida, reflexão, deixe ali o que você aprendeu, o que é que você achou que foi, que a gente falou uma coisa que afetou você de alguma forma, né? Muito Então, bom. é isso que a gente deixa de reflexão nesse episódio de hoje. É isso teve mesmo. uma outra cena, lembrando do menino, teve outro que, isso era até da escola pública, ele disse, professor, eu fiz um quadro, pedi pra minha mãe fazer um quadro pra mim, e eu botei na frente da cama, que era com o tetrafármaco do Epicuro, Aham, sim. né? Então, as regras de vida. Então, não criar expectativa, né? Compreender que tudo na vida é matéria. Eu fui explicando para ele cada detalhe Uhum. na aula lá, né? Compreender que tudo é matéria, aproveitar o dia, não temer a morte, né? Então, quando eu fiz a aula lá sobre como evitar o sofrimento Uhum. no mundo de hoje, é mais do que importante, né? Como evitar o sofrimento. Aí eu fiz o tetrafármaco lá do Epicuro, Uhum. expliquei direitinho, fiz uma aula bem interessante lá sobre essa discussão. Aí quando foi na outra aula, ele me falou, disse, professor, mandei mãe fazer um quadro, pedi para ela fazer um quadro para mim, com esse aqui, todo dia quando eu acordo, é para eu ficar olhando. Eu digo, meu filho, foi, A oração, Burda. foi bom demais. Isso aqui, É a ó, oração. é o foco, professor, é o foco. Não criar expectativa. Aham. Lembrar que expectativa reduzida não traz decepção. Não traz decepção, Diminui a frustração, né? Gasta menos Exatamente. energia, né? Gasta menos... E saber onde colocar também nessa expectativa. Porque às vezes coloca a expectativa num vazio. Esse alimento de vazio, o vazio se torna. É né? verdade. Então, onde eu tô colocando minhas expectativas, né? Onde eu tô apostando minhas fichas, gastando meu pensamento, meu tempo, minha energia, meu afeto. Sim. Então pensar nisso, minha gente, pelo amor de Deus, né? Não vai colocar tudo aquilo que você anseia onde não há espaço para isso. É claro. Você Perde tem que esse saber tempo, aonde é que né? você tá. Não vai pisar em ovos também. É Perde como esse dizia tempo. Jesus, né? A semente que caiu em terra pedregulha. É Não verdade. dá nada. Onde é que você está jogando suas sementes, né? Exatamente. O semeador saiu a semear. Eu gosto dessa parábola, é até bom você citar, já caminhando aqui para esse finalzinho do nosso episódio, porque, de fato, ela coroou muito aquilo que a gente faz na docência, que a gente faz no podcast, Uhum. né? O semeador, a principal frase dessa parábola, eu gostava muito quando na missa tinha que pregar sobre ela, porque ela ensina muito, né? Eu sempre procurava levar para as pessoas uma homilia transversal, né? Mais humanística, né? Mais existencial. Então, essa é a principal frase, penso eu, né? O semeador saiu a semear, ele não saiu à procura de terrenos, ele não é corretor de imóveis, não é uma Suzana Lucena, né? Mas ele saiu para semear. O pessoal criando nosso episódio não vai pegar essa referência não, Aldir. A gente tem que explicar. É verdade, então dá uma olhadinha lá depois, né, É. no nosso episódio com a Suzana Lucena, né? Que é corretora de imóveis, né? Isso, A gente verdade. conversou bastante sobre vários aspectos da vida, né? Verdade. Que vale a pena lá Sim. conferir. E aí o próprio Jesus, ele faz isso, ele não sai para procurar o melhor lugar para lançar semente. Ele sai à procura de semear, ele quer Exatamente. semear. Só que o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente tem que confiar na semente que está em nós, confiar no conhecimento que está em nós, nas experiências que nós trazemos, né? Saber dosar essa expectativa, porque não ficar na expectativa de que aquele terreno ele te dê os melhores frutos, que pode ser que ele não esteja preparado para isso, mesmo a semente sendo boa, pode ser que você não chegue aos frutos que você quer. Então, saber dosar muito para ter a consciência de que a expectativa ela tem que ser a medida da condição do terreno também, É verdade. né? E saber que a gente não ainda fez o curso de fazer milagres, porque o próprio Jesus ele confia na semente porque sabe na força dela, mas sabe também que tem terrenos que, por não estar preparado, Uhum. não vai dar os frutos suficientes, Uhum. né? Necessário. Então é importante que você diz isso, né? A nossa missão é, como a de Jesus, é semear. Mas se o terreno não estiver tão bom, não cria expectativas de querer colher 100 por 1, se você só vai colher 30 por 1. 100 por uma semente lançada, 100 frutos por uma semente lançada, se você só vai colher 30 frutos por uma semente lançada. Então vai na medida certa, né? A Sim. boa medida, né, Devan? Exatamente. O equilíbrio está no meio, né? O Tá no equilíbrio está no meio.
Muito bom. É bom Aham. conversar com a Divan, né? É demais. Ave Maria, vamos passar o dia aqui, né? Uma calçada virtual. Mas é isso, a gente tá chegando ao final desse nosso episódio, que foi muito rico. É, né? a nossa calçada virtual, gente, é sobre isso, é sobre falar sobre educação, mas também mesclar com alguns assuntos, né? Sim. É trazer também a questão das vivências pessoais de cada. Não vou nem dizer convidado, mas eu vou dizer de cada personalidade que É senta verdade. aqui essa mesa pra conversar com a gente, né, Aldizio? Sim, sim. E eu acho que vale a pena você ir lá conferir os outros episódios. Conferir também alguns cortes que tem disponíveis aí no nosso canal do YouTube. E qualquer dúvida, é só mandar pra gente lá no Instagram, @cppcast. Estamos aí em muitas redes sociais, como eu costumo todo dizer. canto. A gente tá em todo canto. É verdade. Né? E agradecer a você, Divan, por essa O oportunidade. prazer foi meu. E Demorou, mas eu vim. Apoio, Na a porta correria. abriu, agora fique, né? Então volte outras vezes. Sim, Aqui é seu sim, lugar. sim. Discutir sobre isso, sobre esses assuntos tão importantes, tão relevantes, Sim. de maneira tão leve, não é? E ainda fazendo essas conexões, né? Com o passado recente que nos motivou, que nos impulsionou a chegar onde estamos hoje. É muito importante para mim, para você, né? Então, como é bom a gente saber ligar os pontos, Sim. né? Como Steve Jobs fala, né? Saber conectar, ligar os pontos para ver o sentido da coisa acontecendo. Sim. E eu que agradeço a oportunidade de sentar com vocês aqui mais uma vez. Tá? E espero que a gente possa voltar sim, discutir da nossa velha e boa vivência. Oh. Quem sabe um dia juntar aqui uns 3 bons ex-seminaristas vai aqui. vai dar assunto, viu? Vai dar assunto. E a gente falar aí, quem sabe o Dom Edmilson aparecer por aqui um dia e a gente Pois. conversar sobre o tempo de coroinha, do coração de Jesus. É muito Eita, bom. vai ser Bom, maravilhoso. é sempre aprendizado. Sim. Né? Chegamos aqui onde chegamos por os caminhos que muito bem trilhamos, né? Sim. Ao longo de nossa formação. Pô, muito obrigado, viu, minha querida? Sucesso para os dois, trabalho lindo, maravilhoso. E qualquer coisa, estão às ordens. E olha, quando quiser voltar trazendo aquele aluno, aquela aluna que você diz, esse aqui precisa ir lá. Tem muito que dizer, tem muito. sim. Vou junto. Na hora. Aqui é uma casa, é um lugar preparado Com para toda esses certeza. momentos. Tá bom? Exatamente. Aqui é aberto para tudo que se tem a debater sobre educação, né? É verdade. Tanto pra gente quanto pra quem tá ouvindo. É isso. E olha, minha gente, vamos terminar como a gente começou. A educação transforma. É Nós isso somos aí. prova viva disso. Né? Exatamente. Então se dê o direito também de transformar o que for preciso na sua vida para ela se tornar também cada vez melhor. É isso Tá aí. Obrigada, gente. Obrigada, Divan. Valeu. Obrigada, Aldizio, Beijão. também. E é isso. Tchau. Tchau. Tchau, gente.